Olá, meu nome é Pablo Vilaça, sou crítico de cinema e editor do site Cinema em Cena e hoje eu vou falar sobre 3 dos 4 filmes que saíram no Brasil nesse fim de semana. Antes de qualquer coisa, só um esclarecimento, eu não pretendo, coincidentemente essa semana eu não escrevi sobre nenhuma das estreias e agora eu faço esse vídeo, não pretendo de forma alguma substituir os textos por vídeos. Mas aqui, como realmente eu não pude escrever sobre nenhum dos filmes em função de alguns contratempos, eu resolvi aproveitar esse formato recém-lançado do videocast para não deixar de pelo menos comentar alguma coisa sobre os filmes. Eu vou falar então sobre 3 deles. O quarto, Nota sobre o Escândalo, infelizmente eu não vou poder comentar por 2 motivos. Primeiro, que ele não foi exibido para crítica em Belo Horizonte, e segundo, que ele não estreou comercialmente em Belo Horizonte. Então eu não assisti ao filme ainda. Então, falando sobre os outros 3 filmes. Primeiro, o Motoqueiro Fantasma, de Mark Steven Johnson, que é o mesmo diretor do Demolidor, também responsável pelo Elektra, que é um spin-off, né, do Demolidor. E que, assim como o Motoqueiro Fantasma, são personagens que não são personagens icônicos dos quadrinhos, como Homem-Aranha, Superman, Batman, X-Men, que mesmo que você nunca tenha lido quadrinho na sua vida, você sabe alguma coisa sobre esses personagens. O Motoqueiro Fantasma não. Quando eu comecei a assistir o filme, eu sabia, eu confesso, pouquíssima coisa sobre o Motoqueiro Fantasma, e quando o filme acabou, eu continuei a saber pouquíssima coisa sobre o Motoqueiro Fantasma. Esse é um dos problemas do roteiro, também escrito pelo Mark Steven Johnson. Ele não consegue estabelecer quem é aquele personagem, principalmente para o espectador que não tem familiaridade com os quadrinhos. Ele é uma secla eu não me considero espectador dos mais burros. Não vou dizer que sou dos mais brilhantes, mas dos mais burros com certeza eu não sou. E eu realmente acabou o filme, eu sabia que ele era uma criação do diabo, ele era um capanga luxuoso do diabo. 2, e aí é bem contraditório, quando ele se transforma no Motoqueiro Fantasma, ele imediatamente defende os inocentes e pune os culpados. 3, ele inicialmente, o Johnny Blaze, que é quando ele vende a alma para o diabo, é enganado e se transforma no Motoqueiro Fantasma, não quer ser o Motoqueiro Fantasma. Mas 4, quando dão a ele a oportunidade de não ser mais o Motoqueiro Fantasma, ele diz que quer continuar assim para dominar aquilo. Quer dizer, é tudo muito contraditório. E a gente não entende as motivações para essas contradições. O fato de ser contraditório em si não tem problema, gente. É até bacana às vezes para tornar a história mais complexa. Mas por quê? Por que essas contradições acontecem? A narrativa é uma narrativa que é uma narrativa frágil, episódica. O primeiro ato do filme, por exemplo, os acontecimentos vão saltando de um ao outro de uma forma muito esquemática. É como se o Mark Steven Johnson estivesse dizendo assim, vou ter que contar isso, contei, agora tem que contar isso, contei. E não se preocupe em amarrar as cenas de uma forma mais fluida. Uma prova disso é que ele usa muito flashback. Logo no primeiro ato, quer dizer, o filme acabou de começar, ele já está colocando flashback de coisas que aconteceram há 3 minutos, sempre usando um tom sépia nos flashbacks, que também é uma coisa batidíssima, óbvia, clichêzona. E isso vai até o final do filme. Até o fim do filme ele inclui vários flashbacks, lembrando o espectador de coisas que o espectador está cansado de saber. Um outro detalhe sobre a narrativa é que ela jamais define que tipo de linha ela quer seguir. O filme ele é uma comédia, ele é um filme de ação, ele é um suspense. Em alguns momentos ele está obviamente querendo que o espectador ri, mas inclusive de uma comédia que é uma comédia até rasteira, uma comédia boba, besta. O Nicolas Cage, que é um ator que sempre tende ao exagero se o diretor não segurar, o Mark Steven Johnson não segura. Então é muitos olhos arregalados, muitas risadas psicopatas. Ele vai embora. O Nicolas Cage nesse filme ele vai embora. É uma interpretação extremamente autoindulgente. E mais uma vez, esse personagem nós temos que levar a sério o sofrimento dele, ou vamos rir quando ele, por exemplo, surge com uma taça de bebida, mas cheia de bala e ainda mexe como se estivesse mexendo a bebida, ou a tendência que ele tem de gostar de programas que tenham macacos. Não pergunte. Uma coisa muito boa do filme são os figurinos, que toda cena com a Eva Mendes ela está com um vestido super justo ou com decotão. Parabéns para o figurinista do Motoqueiro Fantasma. É um filme que decepciona. O personagem me parece interessante. Com um roteiro melhor trabalhado, eu acredito que o Motoqueiro Fantasma pode, inclusive, virar uma franquia bacana. Mas não nesse filme. Esse é um filme falho. Se eu tivesse dentro de 1 e 5 estrelas, eu daria 2 estrelas. A segunda estreia da semana que eu quero comentar é Candy, do Neil Armfield, que é um filme australiano sobre o universo das drogas. Ele traz 2 personagens jovens, vividos pelo Heath Ledger e a Amy Cornish, um poeta e uma pintora. E o filme mostra a decadência desses dois em função das drogas, da heroína em particular. Nesse sentido, a degradação, o filme é dividido em três atos: céu, terra e inferno, que é esquemático como o restante do filme. A gente sabe onde aquilo vai acabar, sabe que provavelmente não vai acabar bem, ou pelo menos para que acabe mais ou menos bem, eles vão ter que passar realmente pelo inferno, pelo fundo do poço. E assim vai. É um filme que é um filme deprimente, como normalmente os filmes
desse gênero são o que é apropriado. Fazer um filme alegrinho, feliz sobre drogas é um negócio possível, a não ser que você queira fazer uma crítica através do humor. Mas ele não acrescenta nada de novo. É um filme, para começar, ele tem uma fotografia com uma fotografia limpa, bonita demais para a história que está contando. A fotografia se mantém uniforme do início ao fim, mesmo quando a gente está vendo coisas extremamente deprimentes, como o parto que tem no filme, que é pavoroso. É uma fotografia sempre bela, é uma fotografia que não reflete o estado de espírito dos personagens. E isso compromete o filme, infelizmente. Não é que precisaria ser uma fotografia que comentasse o tempo todo, uma fotografia carregada. Não. Mas pelo menos uma fotografia que seguisse a lógica do roteiro. As atuações são magníficas. O Heath Ledger está realmente muito bem. A Abbie Cornish também, não tanto quanto ele faz esse mergulho, ele retrata a degradação do personagem de uma forma mais convincente, mas ela também está bem. Geoffrey Rush, como sempre, faz uma participação pequena, mas eficiente. Mas é um filme que, no final das contas, a gente já viu várias vezes. Os Viciados com Al Pacino, que é um filme magnífico do início da carreira do Al Pacino, de 1971, se eu não me engano. É um filme que eu sempre cito quando eu quero discutir como o cinema retrata a utilização das drogas. É um filme extremamente realista, inclusive mostrando de uma forma que esse filme que a Candy tenta mostrar, mas não consegue de uma forma realista, como uma garota de uma família estruturada pode mergulhar nas drogas e de repente está se prostituindo para poder conseguir dinheiro para comprar mais drogas. Então é um filme, quando ela se prostitui no filme, por exemplo, de onde veio isso? Mas assim, tão fácil, ela nem hesita. E nos Viciados, não. Outro filme magnífico nesse estilo é o Trainspotting e, claro, o Requiem para o Sonho, que é mais recente. São três filmes que percorrem o mesmo terreno do que Candy, mas de uma forma mais eficiente. Não é que Candy seja um filme ruim, ele só não tem nada de novo a acrescentar. Eu daria 3 estrelas em 5. E o terceiro filme que eu quero comentar essa semana é um filme também que não é nada original, é um filme esquemático, é um filme cheio de clichês mesmo, mas é um filme eficiente, que é uma comédia romântica chamada Letra e Música, do Mark Lawrence, que dirigiu o Hugh Grant. É o segundo filme dele como diretor. O primeiro também foi uma comédia romântica com o Hugh Grant, chamado Amor à Segunda Vista. Esse sim é um filme bem fraco. Mas esse Letra e Música é um filme bacana. Ele traz o Hugh Grant como um cantor que pertencia a uma banda pop na década de 80, que agora ele está fracassado, esquecido, e ele é contratado para escrever uma música para uma cantora no estilo Britney Spears, que é a chance dele de voltar a ter sucesso. E ele, enfim, por uma série de circunstâncias que você vai ver no filme, ele acaba se tornando parceiro dessa tarefa de uma garota interpretada pela Drew Barrymore, o nome da personagem é Sarah, se não me engano, e eles vão escrever a letra e a música que a cantora encomendou. E nesse filme, Hugh Grant e a Drew Barrymore basicamente estão interpretando tipos típicos do Hugh Grant e da Drew Barrymore. Ele é um inglês meio desajeitado, repleto de que não se cansa de fazer comentários autodepreciativos, e ela é aquela mocinha insegura, mas sempre engraçadinha, e eles fazem isso muito bem, estão cansados, eles fazem isso de olhos fechados, eles estão fazendo a carreira inteira fazendo esse tipo de personagem. O que não é necessariamente ruim quando funciona como nesse filme. Principalmente em função da química dos dois personagens, traz uma série de referências divertidíssimas da década de 80. Eu, como todo adolescente na década de 80, tenho uma nostalgia em relação àquele período, mas eu reconheço claramente a cafonice, a baranguice daquela época. E o filme também não se cansa de comentar essa cafonice da década de 80. Como eu disse, é um filme... A música, uma curiosidade, a música que eles compõem para a cantora foi composta pelo Andrew Schlesinger, que é o mesmo cara que escreveu That Thing You Do, daquele filme do Tom Hanks, da banda. Então parece que ele é especialista em escrever música para bandas ficcionais, fictícias. E é um filme, como eu disse, leve, bobinho, não vai mudar o mundo. É um filme que, apesar dos clichês, das convenções, diverte. Vocês podem perceber, eu estou quase que me desculpando pelo filme, mas é um filme que funciona apesar dos problemas. Eu daria também 3 estrelas em 5. Bom, a gente se encontra então na próxima edição do nosso videocast. Até lá, um grande abraço e bons filmes.